Uma boa noite a todos. Agradecemos, né, mais uma vez aqueles que decidiram estar conosco aqui participando, né, do estudo da lição. Vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja nos conduzindo. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, agradecemos pela oportunidade que nos dá a cada dia. Esteja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Esse tema, né, sobre educação e redenção envolve assuntos que são fundamentais, né? Porque uma coisa, né, é a pergunta que vem: para que serve a educação, né? Educação é a base, né, de fazer que nós possamos crescer, né, em conhecimento, e esse conhecimento vai servir para a gente poder tomar decisões, fazer escolhas, né? E a educação em si é um dos princípios basilares, né, como Deus, né, criou o ser humano. O ser humano foi criado com a capacidade, né, de fazer escolha. Para fazer escolhas envolve, né, ter conhecimento. E o conhecimento, né, usado da maneira correta, nos pode tornar sábios, né? Então a educação é justamente esse método, né, que é usado para você adquirir esse conhecimento, né, da maneira correta, né, e o mais plena possível. Já a redenção é algo que a gente tem que relembrar, né, que redimir é resgatar, é salvar, né, resgatar, salvar. Então aí vem justamente, né, da questão do pecado, né, que ocorreu. A humanidade, ela foi criada, né, para ter vida plena, não morrer. Devido ao pecado a gente morre. Então Deus traçou um plano que é chamado plano da redenção, ou seja, plano do resgate, né, de como nós vamos, né, ser resgatados. Então a educação e a Bíblia está diretamente relacionada com isso, né? A Bíblia, o propósito da Bíblia é nos mostrar como Deus, né, vai trabalhar e como Ele trabalha em nós, né, e na humanidade, para que nós sejamos resgatados, né, e salvos, né? E aí, por isso, né, que aí a gente tem que partir de um princípio, né, que aí só vai saber quem leu a Bíblia, né? Quem não leu a Bíblia, infelizmente, não vai poder chegar a essa conclusão e vai ficar duvidando até que um dia leia, né, e possa chegar às suas conclusões. Então, em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, o propósito da Bíblia é que nós sejamos o que? Ensinados, né? E muitas vezes repreendidos. Se repreender é corrigir, mudar o rumo, mudar a direção, né? Fazer correção, né? E que a gente seja educado num caminho. Qual o caminho? Da justiça. Que justiça? Aí nós temos que entender o que é justiça. Não é a justiça humana. A justiça humana, na verdade, ela depende, né, da cultura, né, das pessoas, né, de padrões que as pessoas estabelecem. Só que, na verdade, aqui essa justiça aqui é uma pessoa. E por ser uma pessoa, né, ela determina o padrão do que é justiça. É o próprio Deus, né? Ele é a justiça. E justiça está relacionada diretamente com a questão do aspecto, né, de julgamento, juízo, ou seja, tem que ter um padrão, uma norma para você saber o que é justo e o que não é justo. Por exemplo, a gente tem na física, existe alguns pesos, né, que 1 quilograma, que estabelece o peso, que é 1 newton, né? A massa, né, você tem o padrão para você poder ter referência entre uma coisa e outra. Esse padrão, na verdade, é o que a gente chama de justo. Ou seja, ele é a norma, ele é a referência em relação às outras coisas. Então Deus é essa norma, Deus é essa referência para que nós podemos saber o que é justo e o que não é justo. Se não existir essa referência, aí qualquer coisa a gente pode estabelecer como justo de acordo com o humor, né? De acordo com a circunstância, né? E é que muitas pessoas acham que isso ainda pode ser feito dessa forma, né? Então a palavra, né, inspirar, aqui vem do latim inspirare, né? Que é colocar ar para dentro, inalar. Isso aí nós podemos relembrar, né? Quando Deus, né, soprou, né, no ser humano fôlego de vida e nós passamos a ter vida. Então, na verdade, a palavra de Deus, né, é inspirada, ou seja, ela foi soprada, né, por Deus, né, para quem? Para os seres humanos que receberam essa inspiração, né? Que nós sabemos que são os profetas, são algumas pessoas escolhidas por Deus. Deus revela essas pessoas, né, aquilo que Deus quer que nós possamos aprender e conhecer. Então, aqui, ó, metaforicamente, seria inalar ideias, inspirar, ou sentimentos de outro. Dentro, né,
ou respirar. Então, a palavra respirar, inspirar, tem muito relacionado, né, com transmitir algo, né, que vem de outro, né? Então, ou seja, está dizendo aqui que a Bíblia, ela não é como diz assim, algo somente humano. Tem uma parte, né, divina, porque os profetas, eles não tiveram ideias próprias, né, para escrever o que escreveram. Eles receberam essa inspiração e aí eles escreveram, né, conforme eles entenderam, né, o que foi revelado, eles escreveram na nossa língua, né, na língua humana, né, e aí nós podemos entender aquilo que Deus queria revelar para nós. Segundo Pedro 1, 20 e 21 diz assim, ó, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia ou da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, como eu falei para vocês aqui. Mas homens falaram da parte de Deus, ou seja, eles falaram em nome de Deus, né, impelidos pelo Espírito Santo. Então aqui tem um fator, né, fundamental, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, os profetas não teriam escrito, né, de uma forma, né, tão, como diz assim, se você começar a ler a Bíblia, existe uma incoerência, só que esse livro demorou 1.600 anos, 1.500, 1.600 anos para ser escrito, e são vários livros, e teve autores que eles nunca se comunicaram entre si, e eles escreveram sobre assuntos similares, né, e esses assuntos não são, ou seja, conflitantes entre si, ou seja, uma coisa derruba a outra, na verdade ela o quê? Acrescenta. E aí a gente pode ver que a Bíblia não é um livro comum. Eu leio a Bíblia, né? Mas teve tempo que eu não li a Bíblia. Eu, ao ler a Bíblia, eu fui investigar mesmo desde o início. Ainda hoje eu continuo investigando, comparando, verificando, né? E quanto mais leio, eu posso falar para vocês. Ela é inspirada mesmo. Tem coisas aqui que nenhum ser humano poderiam revelar e poderiam dizer se não fosse com inspiração sobrenatural. E isso aí é a conclusão que eu cheguei. Aí eu espero que aqueles que têm dúvidas sobre isso leiam a Bíblia, investiguem, procurem, né? Em Números 12, de 5 a 6, diz assim, mas vocês perguntem a si mesmos. Aí tem um questionamento, né? Como é que eu vou saber agora se o profeta é verdadeiro ou falso? Né? Porque existem muitas pessoas que mentem, né? Muitos profetas falsos que existiram e vão existir, né? Então a gente tem que ter certo cuidado, não é só porque alguém diz que segue a Deus, que ora, né, que lê a Bíblia, né, que aí por isso você vai acreditar, aceitar. Não é assim, não. Existem pessoas que falam coisas, né, para conduzir as pessoas para os caminhos errados. Então Deus deixou aqui, né, escrito, né, revelou para Moisés justamente isso. Ó, Deuteronômio 18, de verso 21 e 22 diz, mas vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se que o profeta proclamar em nome do Senhor, aí tem a resposta. A pergunta é, como saberemos se uma mensagem vem ou não vem de Deus? Deus revela. Como é que é? Se o profeta proclamar em nome do Senhor algo, né, dizer algo, e não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então, para um profeta ser verdadeiro, tudo que ele falar em nome de Deus tem que acontecer e tem que cumprir. E aí nós podemos dizer que existe muito falsos profetas, né? Diz umas coisas, diz outras, umas acontecem, outras não acontecem, né? Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Então aquele, né, que fala uma coisa e depois acontece outra, pode ter certeza que não é de Deus. É por isso que aí nós podemos dizer que na Bíblia os profetas são de Deus, porque o que eles falaram se cumpriram, em detalhes. Já em Números 12, de 5 a 6, diz assim, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, ó, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, os dois vieram à frente. Aqui fala sobre Moisés, né? As pessoas estavam em dúvida na época de Moisés, né? É normal que o profeta, às vezes, as pessoas ficam desconfiadas, né, da pessoa, né? Então os irmãos, né, tiveram conflito, né, com o próprio Moisés. Então Deus, né, chamou Arão e Miriam na porta da tenda e falou uma coisa muito importante para nós hoje, sobre a respeito de inspiração e questão do que é um profeta verdadeiro. Diz assim, os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Deus falou. Ou seja, tem alguns momentos que Deus fala de forma audível. Hoje Deus
pelo seu propósito, ele não quer fazer isso, ou não está fazendo isso, né? Assim, né? De forma mais, né? Usual, né? Ouçam minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, ó, em sonhos, falo com ele. Então, aqui mostra também outra característica, né, do profeta verdadeiro. É que Deus se revela a ele que em visões e em sonhos. Sonhos, né? Todo mundo tem sonhos, mas qual vai ser o sonho que Deus revelou? É o sonho que Deus revela e aquilo acontece. Eu tive uma vez, né, que Deus me deu não sei se foi visão ou revelação, e ele me falou algo muito simples assim, sobre algo que eu estava orando. Ele respondeu e aconteceu, em detalhes. Então eu posso, não sou profeta, né, mas Deus teve misericórdia de mim e me mostrou isso. Então eu não tenho dúvida que Deus fala em sonhos, né, ou fala em visões. E essas visões e sonhos, se for verdadeiras, elas vão cumprir em detalhes. Você tem que acompanhar. Porque Deus, às vezes, Deus está revelando. Deus fez uma revelação para Nabucodonosor, que era uma pessoa, né, que a gente pode considerar que não era um cristão, né? Nem cristianismo existia naquela época. Ele não era, né, do povo, né, israelita, nem cria no Deus, né, criador. Ele cria em outro Deus, que era Marduk. E Deus deu uma visão para ele, né? Se você for ler, tá lá em Daniel 2, em detalhes, ainda até hoje essa profecia ela está acontecendo. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente entra só nisso. Então, recomendo vocês lerem Daniel 2, está lá escrito, né? E Deus usa depois Daniel, né? O próprio Daniel, para explicar a profecia. É ponto que Nabucodonosor se converte, né? E provavelmente, né? Vai estar entre os salvos. Então, qual é o propósito de Deus a nos criar? Deus tem algum propósito? Olha, Deus não faz nada sem um propósito. Tudo que ocorre na realidade, no universo, tem um propósito. Então, a Bíblia diz aqui, em Gênesis 1, 26 e 27, algo interessante. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Primeiro ponto aqui, que eu depois não vou entrar em detalhes, eu já entrei em outros estudos, né, sobre Deus, né? Aqui fala um pronome, é um verbo façamos, é plural. Então, aí com certeza, se é plural, no mínimo Deus, né, tem duas pessoas. Né? Senão ele diz, eu vou fazer o homem a imagem e semelhança. Então, quando ele fala façamos aqui, no mínimo são dois. Uma coisa a gente já sabe. Existe Deus o Pai, né? Outra coisa, na própria Bíblia, em Gênesis 1, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a água. Então já são dois. Lá não fala claramente da existência de Jesus, né? Que nós chamamos de Filho. Depois a própria Bíblia revela, né, que quem se manifesta, né, ao longo da história da humanidade, né, é Jesus. Então é o terceiro. Então a Bíblia não tenha dúvida. Tem três pessoas. É um só Deus, mas são três pessoas. É por isso que ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus decidiu a gente fazer a nós numa imagem, né? Ou seja, parecido, semelhante a ele. Então eu posso ter certeza para vocês que Deus tem nariz, tem boca, tem barba, tem olho, tem mãos, né? Por quê? Porque ele nos fez a sua imagem. Ele já existia desde o princípio nessa forma. E ele decidiu nos criar dessa forma. Por que eu digo isso? Porque os outros seres que Deus cria, né, ao longo dos 6 dias, peixes, né, aves, né, Deus não diz que é da forma, que é a imagem e semelhança dele, não. Então nenhum dos animais que nós chamamos animais, né, os seres criados, tem a forma semelhante, né, de Deus. Isso aí você pode ter certeza. Deus não parece com peixe, Deus não parece, né, com sol, nem com estrela, nem com nada das outras coisas criadas. Como é que Deus parece? Conosco. Nós somos parecidos com Deus. E Deus nos criou com um propósito. Para qual foi o propósito? Para ser filhos dele. É por isso que, como filhos, Deus domina sobre tudo. Deus, né, é o Criador. E ele diz agora, nos dá a capacidade aqui, ó, de dominar sobre a terra que ele havia criado para nós. Domínio, né, ser humano, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais
grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí alguns perguntam por que o homem é mais fraco, nasce uma criança pequenininha, né? Que é mais fraca evolutivamente, né? Por exemplo, um elefante já nasce, já sai correndo, alguns outros animais, né? Já sai correndo, comendo, né? Ou seja, para sobreviver do ponto de vista de evolução, nós somos o mais fraco, né? Porque a gente passa anos e anos sendo cuidado, né? Limpando a bunda, né? Fazendo todo um processo, né? Para a gente sobreviver. Então, do ponto de vista evolutivo, a gente não era para ser, né, o topo da cadeia, mas nós somos. Por que que nós somos? Porque Deus criou Adão e Eva, não foi criancinha. Deus criou Adão e Eva o quê? Adultos. E já criou eles com a capacidade plena. Então não houve evolução, houve o quê? Criação. Então Gênesis 1, 26, 27 diz aqui mais, ó. Criou Deus o homem à sua imagem, né? A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí aqui já vem muitos questionamentos. Quer dizer agora que Deus, dentro da divindade, existe, né, a figura feminina? Não. A Bíblia não diz isso. Nem entre detalhes sobre isso, não. Só que, por exemplo, na Bíblia, quando fala sobre Deus, o Pai, é uma palavra masculina. Quando fala Deus, o Filho, é uma palavra também masculina. Quando fala sobre o Espírito Santo, também fala de forma masculina. É por isso que em alguns lugares a Bíblia diz que o homem foi criado, Adão foi criado para a glória de Deus, é semelhante a Deus. Já a mulher foi criada para a glória do homem. Isso está na Bíblia, né? Então, provavelmente, né, a Bíblia explica, né, que o homem, Adão, é quem foi feito semelhante à imagem de Deus, o Pai. Né? É isso que a Bíblia revela. E a mulher já é algo que Deus cria mais, com outra forma, né, que fazer parte, né, do plano da criação. Mas, de qualquer forma, a mulher e o homem são semelhantes a Deus. Né? Tem nariz, tem ouvido, tem boca, né? Ou seja, a forma básica é semelhante a Deus. E aqui, 1 Coríntios 15, 49 diz: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, Deus, né, criou o homem com a imagem, mas haverá uma nova imagem, né, que nós só vamos saber depois, quando fomos transformados, não abrir no piscar de olho, está lá em 1 Coríntios 15, né, verso, né, 50 em diante, que nós seremos transformados, não abrir no piscar de olho, aí nós teremos o que? Uma nova imagem, né, celestial. Como vai ser? Não sabemos. A Bíblia só diz assim, ó, vamos pegar aqui a passagem, está lá em João, né, e nós não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que seremos, né, semelhante a Jesus. É o que a Bíblia diz. Aqui, ó. 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, Jesus, seremos semelhante a ele. Porque assim como é, o veremos. É isso que a Bíblia fala, né? E a questão da glória também, né? Tá aqui a passagem, ó. Primeiro Coríntios, ó. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, como eu falei para vocês. Então, seguindo aqui, nós podemos ver que Deus tem um propósito. Ele criou a raça humana para ser filho dele. E com esse propósito, é filhos de quê? Não somente na questão física, principalmente na questão do caráter. Ou seja, o que é caráter? É o que você é de fato. A sua natureza é essencial. Ou seja, a natureza de Adão e Eva antes do pecado era o que? Semelhante a de Deus, o Pai. Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Ou seja, não existia pecado. Não existia tendência para o mal. Depois que houve o pecado, nós perdemos o principal, que foi o quê? O caráter. Ou seja, a natureza nossa é pecaminosa. Então Deus traçou um plano para resgatar primeiro o principal, que é o que? O caráter, ou seja, a natureza, né? Transformar e criar uma nova natureza. Jesus, né, veio para cumprir esse plano. E depois que isso for feito em nós,
que a Bíblia diz que é um nascer de novo, tá lá, Jesus fala para Nicodemos, aí sim nós seremos transformados fisicamente. A transformação física é posterior, não é a primeira, não. Então aqui, ó, Jesus serve para nós justamente como ensinador, como o que nos explica como isso vai acontecer. Por que Jesus veio? Primeiro, né, para garantir a salvação nossa. Mas também ele veio para corrigir erros que Satanás introduziu, né, nas coisas que Deus tinha revelado nas Escrituras. Então, Satanás criou deturpações, falsas interpretações, e isso ainda hoje acontece. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia e buscar se aprofundar para não cair e não deixar ser enganado. Porque Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Está lá em Lucas 4. Né? Ele citou a Bíblia. E ele cita a Bíblia ainda hoje para nos tentar também. Então, ó, Isaías 11, de 1 a 3 diz assim: quem é Jesus? A Bíblia fala de Jesus desde Gênesis até chegar no Apocalipse. Pode ter certeza. Se você buscar, você vai encontrar. Diz assim: um ramo vai surgir do tronco de Jessé. Quem é o tronco de Jessé? O tronco de Jessé é o que deu origem a quem? A Davi, né? Que depois de Davi, 14 gerações veio Jesus. E de Jessé, né? Antes chegou quem? Veio Judá, né? Que Deus deu a promessa, né? Que o Messias viria de Judá. Que o Messias viria de Jacó. Que o Messias viria de Abraão, né? Então essa promessa se cumpre. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Das suas raízes, ó, do tronco de Jessé, que é das descendentes de Judá, das suas raízes brotará um renovo. Ou seja, algo que vem de um renovo. Você tem uma raiz que às vezes você poda ela, né? Corta, né? Para ela, essa raiz. E você nasce o quê? Uma nova plantinha ali. É chamado o quê? De renovo. Ou seja, é da raiz original que Jesus vem. De quem? Da raiz que vem de Adão, que vem seguindo, né, com Noé, e vem dando a sequência a Abraão, né? Dessa raiz aí vem Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. A Bíblia diz aqui, primeira coisa, que o Espírito do Senhor, que nós sabemos que é o Espírito Santo, vai repousar sobre Jesus. O Espírito vai fazer o que com Jesus? Dar sabedoria e entendimento. Mas Jesus não é Deus? É. Mas só quando ele se torna humano, ele teve que aprender igual a nós. Então o Espírito Santo vem como um professor para ensinar Jesus, né, que está na forma humana, ser sábio e ter entendimento. E diz mais, o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, os processos que nós temos que passar, Jesus também passou. Para aprender, Jesus leu as Escrituras, teve que entender que era o Messias, teve que entender que era o Cordeiro, teve que entender tudo. Jesus não teve, né, uma poção mágica que recebeu e descobriu tudo que ia fazer. Não, não é assim não. Ele passou esses 30 anos aprendendo, né, e sendo, conhecendo tudo o que estava revelado sobre ele. E diz mais, ele se inspirará no temor do Senhor, o renovo. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Então, muitos de nós, né, julgamos as pessoas pela aparência. Por isso que tem, né, questão de racismo, né? E o racismo não é só questão de cor, não. Você vai em lugares, eu morei na Europa lá, e tem pessoas brancas que, só porque são estrangeiras, são consideradas, né? As pessoas já não tratam bem. Então as pessoas pensam de racismo, isso é questão de branco com negro. Nada, o racismo existe, é independente de cor. É em função de preconceitos que nós temos. Porque a gente julga pelas aparências. Né? Ainda tem mais, a gente julga pelas aparências quase sempre. E outra, Jesus também não vai decidir com base no que ouviu. Se a gente ouve uma coisa, não ouça só aquilo, vá buscar, vá descobrir se aquilo é a verdade. Então, muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, né? Porque alguém falou, aí você acha que é a verdade. Você vai, depois de um tempo, você descobre que não é. Por isso que muitas pessoas tomam golpe, né? Golpes e mais golpes. João 16:13 diz assim, ó, quando o Espírito da verdade, né, que é o Espírito do Senhor, né, que é o Espírito Santo, vier, está lá em João 16:13, ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, Jesus também foi guiado em toda a verdade pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, alguns dizem que o Espírito Santo só apareceu lá na época do Pentecostes. Que história é essa? A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que o Espírito de Deus já se movia sobre a água lá no processo da criação. Então, não estão entendendo, né, o que está escrito.
E o que o Espírito Santo vem fazer? Ele não vem falar de si próprio, não. Podia falar? Podia. Mas ele não falará de si mesmo. Falará apenas o que eu vi e lhes anunciará o que está por vir. Olha, então aqui tem algo interessante. Alguns dizem assim, já disseram para mim, né? Pedro, fala de amor de Jesus, hein? Mas não fala de doutrina não, né? Aí eu disse, que estranho, né? Doutrina é ensinamento, né? Como é que agora eu vou falar de Jesus? Não vou falar do ensinamento de Jesus? E outra, o que Jesus veio falar para nós? É o que está por vir. O que é que está por vir? É profecia. Então a razão de existir da Bíblia é falar o que está por vir ainda. Essa é a principal razão da Bíblia. Por que Deus se preocupa em revelar para nós o futuro? Porque para que nós nos preparemos. Porque ele sabe que Satanás tem estratégias e quer nos destruir. Então ele revela para nós o futuro para que a gente saiba quando Satanás estiver agindo. A gente, aquilo que Deus falou aqui está acontecendo. E a gente possa o quê? Ser protegido. Então, meus irmãos, tenhamos muita atenção às pessoas que dizem que não fale de doutrina, não fale de profecia. Então você vai ter que jogar a Bíblia fora. Porque uma das razões de existir da Bíblia é o quê? É revelar o que está por vir. É o que está escrito aqui. Por que eu disse isso? Porque a Bíblia diz também que vem alguém que vem com um propósito, né, de enganar. Isso está revelado em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12. Ó. A vinda desse perverso, a Bíblia fala perverso, né? Em outras versões fala iníquo, né? É um ser, é uma pessoa, né? Porque a palavra, né? Singular. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás. Então, Satanás vai conduzir alguém, que a Bíblia chama de perverso. No original, na Bíblia fala, né? Que ele é filho de Apolo. Apolo é o deus da perdição ou da destruição. Em algumas versões fala, né? Filho da perdição, porque perdição é o nome de Apolo. E a Bíblia diz que quem é Apolo? Aí nós vamos ver um detalhe aqui, bem interessante. Ó. Apocalipse 9. Deus revela quem é Apolo. E muitos se enganam, né? E Apolo tem um nome muito conhecido, hein? Em alguns povos e algumas religiões, né? Secretas. Que eles às vezes chamam de discretas, né? E diz aqui, ó. E tinha-se sobre o rei, Apocalipse 9, né? Vamos ver aqui. Apocalipse 9, 11, ó. Deus fala, né? Quem é Apolo? Quem é Apolo? E tinha sobre si um rei, que a Bíblia diz que é o quê? O anjo do abismo. Abismo, no original, é o nome da terra. Porque por isso que lá em Gênesis 1 fala assim, que havia trevas sobre a face do abismo. Então, um anjo que está o quê? Sob o controle da terra. E nós sabemos quem é esse anjo que está sob o controle da terra. Em outras lições eu já falei, né? Está lá em Lucas 4, Satanás fala claramente para Jesus que ele diz que ele governa a terra. E por isso ele tentou negociar com Jesus e dar o poder para Jesus do que ele governa a terra. Então quem é o anjo do abismo é Lúcifer. E em hebreu o nome desse anjo, né, chama-se Abaddon. E por incrível que pareça, né, dentro, né, das algumas ordens secretas da maçonaria, nos níveis mais altos, quando o deus da maçonaria é revelado, é chamado com o nome de Abaddon. Coisa é séria, viu? E alguns dizem ainda que a maçonaria não é religião. É religião sim, só que não é religião que segue a Deus. E o nome Abaddon em grego se chama-se Apolion, ou Apolo, e a tradução é perdição. Então, ó, voltando aqui, podemos traduzir agora aqui, ó. Esse perverso é o filho de Apolo. E quem é Apolo? Apolo é o Deus Sol. Era o Deus Sol no povo greco-romano. No povo egípcio era chamado de quê? Ra. E teve um neto que era chamado Osíris. É justamente o Osíris. Em outros lugares ele é chamado de Tamuz. Né? Em outros lugares, né? Todo canto que você vê, ele é chamado Deus Sol. Então o Deus Sol é o Apolo, que é o perverso. Alguém vai vir em nome, né, de um sistema religioso que adora o Sol. Aí eu estou falando para vocês, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Quem é que está conduzindo ele? É Satanás, ó.
é segunda ação de Satanás. E ele tem poder? Tem poder sim, não se engane. Ele tem poder. E diz aqui todo o poder. Poder de fazer o quê? Sinais e maravilhas enganadoras. Olha o perigo, né? Então, vai acontecer, meus irmãos. E eu falo para vocês. Eu assisto filme, alguns assisto sim, porque tem filmes que tá contando o que vai acontecer. Tem filmes mostrando aí, né, naves espaciais, né, seres extraterrestres que estão voltando. Pode ter certeza que Satanás vai fazer uso disso aí. Ele vai fazer sinais e maravilhas. E esses filmes e todas as histórias que ocorrem, elas estão preparando a mente das pessoas para quando ele fizer esses sinais, as pessoas o quê? Serem enganadas. E diz, ele fará uso de todas as formas de engano, ó, da injustiça, para os que estão perecendo. Então, ele tem estratégia? Tem. Mas nessa estratégia, ele faz algumas ações que você vai acreditar. É lógico, se você não acreditar, não adianta ele fazer nada. Se ele for fácil você descobrir que é mentira. E diz aqui que ele vai enganar as pessoas que estão perecendo. Quem que está perecendo? Todos nós estamos perecendo. Mas quem são esses que estão perecendo, de fato, para Deus? Ah, tem dois grupos, Jesus diz aqui, ó. Está lá em João, né, 5, Jesus fala que tem dois grupos. Todos nós morremos a primeira morte. Mas existem dois grupos, ó, que Jesus fala aqui. Um grupo que ouve a Jesus e segue a Jesus. Esse grupo pode morrer, mas mesmo morrendo, Jesus vai ressuscitar ele, ó. Olha o que diz aqui. Vamos ler? Em verdade, né, verso 25, 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ó, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Está vendo que eu falei dos mortos? Os que estão perecendo é o outro grupo, porque a gente, mesmo estou envelhecendo, e vou em direção à morte, mas se eu creio em Jesus, como eu creio, graças a Deus, Jesus me garante a vida eterna. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ó, e os que a ouvirem viverão. E Jesus fala que tem dois grupos aqui, ó, verso, né, 28. Ó, não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Você pode morrer crendo em Jesus? Pode, mas tem diferença enorme. Olha o que Jesus fala aqui. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Ó, vão ressuscitar e nunca mais morrerão. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Oxe, mas tem alguns que fazem bem e outros que fazem mal. Esse bem e esse mal aqui não é na concepção humana, não. É de acordo com Deus, o que Deus revela na Bíblia. O que é bem, Jesus já falou lá no início. Os que ouvirem a mim, a mim e meu Pai que me enviou, eu já estou garantindo vocês que vocês têm vida eterna. Vocês fizeram o quê? O bem. Vocês aceitaram o plano da redenção. E eu aconselho a você que não aceitou ainda, que tome a sua decisão, viu? O tempo nosso é cada vez menor. Eu me lembro de um grande amigo, né? Que ele tinha uma esposa dele e frequentava a nossa igreja. A esposa batizada, ele nunca batizou. Olha a história dele. E eu fui diretor missionário e eu convidava, bora rapaz, batizar ele na próxima, Pedro, na próxima. Eu convidei ele 3 vezes. Aí, na próxima, Pedro, na próxima, né? E ele já estava na igreja há quase uns 10, 15 anos, né, frequentando a igreja. E aí ele tomou a decisão da 4ª vez de tomar o batismo. Graças a Deus que ele tomou essa decisão. Pois sabe o que aconteceu com ele? Faleceu. Teve um acidente e ele faleceu nesse acidente antes de batizar. Satanás é atento, viu? Então tenhamos atenção. Quando Deus nos dá as oportunidades, nós devemos aproveitar. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Eu vou voltar aqui para o assunto, né? Para a gente explicar. Então agora a gente já pode explicar aqui que o perverso é quem é? Filho de Apolo, que é o Deus Sol. Então alguém envolvido com adoração ao Sol é guiado por Satanás, vai fazer sinais, poderes, maravilhas enganadoras e vai enganar as pessoas que rejeitaram a verdade. Ó. Porquanto rejeitaram o amor à verdade. E o que é a verdade? Daqui a pouco nós vamos descobrir quem é a verdade. Quem já leu a Bíblia sabe, está lá, né, em João 15, né, 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Então rejeitou a Jesus. Sem Jesus você não consegue salvar.
Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. Então, aqueles que rejeitam, meus irmãos, a pregação do evangelho, rejeitam o convite de Jesus, sabe o que acontece? Deus aceita você, ó, e deixa você seguir seu caminho. Só que Satanás agora passa a agir sobre você com poder o quê? Sedutor. A fim de que você creia na mentira, ou seja, ele vai te manter enganado. Você rejeitou a verdade, então agora ele vai te manter preso. Sua mente vai estar presa. E essas pessoas vão ser condenadas porque não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí o que é injustiça? Ah, é a justiça humana? Não, é a justiça da Bíblia. É o que Deus diz o que é justiça. O que é que a Bíblia diz que é justiça e o que é injustiça? Olha o que fala aqui em 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Algumas versões falam, né, transgressão da lei. E essa versão tá boa aqui porque vai relacionar iniquidade com o quê? Com o pecado. E iniquidade está relacionado com injustiça. Ó, se confessarmos os nossos pecados, ó, 1 João 1,9, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E quando Jesus perdoa os pecados, o que ele faz? Nos purifica de toda injustiça. Então, o que é injustiça? É a transgressão da lei. É iniquidade, ó. Então, injustiça é o quê? É a mesma coisa que iniquidade. E que é o quê? Pecado. Então, aqui tiveram prazer, ó, nessa versão aqui, ó, no pecado. E o que é pecado? É transgressão da lei de Deus. Desobedecer o que Deus diz para nós. Mas a gente desobedece de vez em quando? Desobedece. A Bíblia diz, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória. Mas só que tem uma diferença. Aqueles que aceitam Jesus vão sendo transformados. Jesus, né, envia o Espírito Santo e Jesus vai o quê? Nos transformando. E a gente vai o quê? Vencendo. A gente não é mais o que? Dominado. Nós não temos mais prazer no pecado. Nós vamos o quê? Lutando contra o pecado. Nós não estamos o quê? Juntos com o pecado. É essa a diferença. Não quer dizer que nós não pecamos. Sim, não, todos pecam. Mas há alguns que lutam contra o pecado. Junto com Jesus. Essa é a grande diferença. Então, a Bíblia diz aqui em Salmo 25, verso 12, ó, qual é o homem que teme ao Senhor? O que significa temer? É ter medo? Não. É ter respeito, consideração. Quando a Bíblia honra pai e mãe, é justamente o que? Respeita e tem consideração por seu pai e sua mãe. Ah, mesmo quando meu pai fala, minha mãe fala, faz alguma coisa errada? Sim, igual os pais que não fazem coisa errada. Mas mesmo assim você vai ter o respeito e a consideração. Isso é a mesma coisa em relação a Deus. Deus fala coisa para nós que a gente não gostamos? Fala. Tem várias para mim que eu posso dar exemplo. No dia que eu li na Bíblia que não devia comer o porco, eu nunca esqueço disso, eu sempre falo disso. Eu comia porco, era assim, ó. Eu ia para casa de férias, tinha um porco me esperando. Eu passava um mês comendo, né? Torresmo, né? De cuscuz de manhã, né? Com porco, né? E até de noite eu comia. De manhã, meio-dia e de noite. E aí, eu, antes de batizar, lendo a Bíblia, né? Tá lá em Levítico, né? 18. Fala dos animais limpos, impuros, 18 é 11. Olha quem tava lá, um animal que tem pé fendido e não rumina. Foi logo na minha cabeça, é o porco. Poxa, meu amigo, logo o porco. Aí larguei o porco. Aí foi o jeito. Então, quando no momento eu gostei, não. Mas uma coisa eu descobri, mesmo nós não gostando o que Deus diz para nós, Deus não mente para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Deus vai dizer muitas coisas que nós não vamos gostar. Mas nós temos que saber e aprender que Deus, o que Ele diz é porque Ele nos ama. E é por isso que aqui diz, Ele o ensinará. Se você respeitar a Deus, tiver consideração por Ele, o que é quando é que a gente tem consideração por Ele? Quando a gente ouve e segue, mesmo não gostando. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então Ele vai te ensinar. Deus não vai ensinar qualquer um, não. É igual, por exemplo, eu sou professor, fiz mestrado, doutorado. Aí eu tive orientador. O orientador, ele escolhe quem orienta. Sabe por quê? Porque tem que ter afinidade. Porque se não tiver afinidade, eu não ensino. Ele não ensina para você. E se você não respeitar ele, ele não vai passar para você aquilo que de fato você tem que aprender. Esse é isso aí. Ó. Tem lugares como na Itália que quem escolhe, né, quem orienta é o orientador e ponto. Se ele não quiser orientar mais, está encerrado o assunto.
Então é como se fosse uma relação de pai para filho, a orientação. Eu faço parte disso, eu sei bem sobre o que é isso, que eu fiz mestrado e doutorado, tive 2 orientadores. E agradeço a Deus por eles, né? Deus ter me colocado eles na minha vida, né? Aprendi muito. Hoje eu estou orientando alunos. Então, a questão de ensinar o caminho que deve escolher, você só ensina. Por exemplo, eu ensino os alunos na classe, as disciplinas básicas, muita coisa, eles adquirem muito conhecimento, mas meus alunos que são me orientados, pode perguntar para eles se eles não sabem muito mais coisa do que os outros. Sabe, porque eu tenho coisas que só ensino para eles. E da mesma forma é Deus conosco. Deus dá o sol, a lua, as estrelas, alimenta todo mundo, dá. Mas aqueles que têm intimidade, ou seja, teme a Deus, é que Deus vai ensinar o caminho que deve escolher. Isaías 48:17 diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Então, quem é o Redentor? É o Senhor. E quem é o Santo de Israel? É o Redentor. Eu sou o Senhor teu Deus. Esse eu sou significa aqui, ó, é Yahvé. É o nome que Deus revelou para Moisés. Significa Yahvé. Que te ensina o que é útil. Então, o que Deus é para nós, meus irmãos? Principalmente, nosso professor, nosso mestre. Porque Deus conhece tudo, sabe tudo. Então, ele resolveu nos criar e nos ensinar. Quanto mais nós conhecemos, é preciso conhecimento é poder, com certeza. O conhecimento faz mudanças na realidade. A diferença entre nós e homens há 2.000 anos atrás é o quê? O conhecimento acumulado. Nós temos casa, temos avião, temos... Foi o conhecimento que foi acumulando ao longo da história da humanidade e fez nós chegarmos ao quê? A um determinado nível, né, de conhecimento que nos capacita hoje. Temos um computador, a internet. Isso tudo é fruto do conhecimento que vem ao longo do tempo. Da mesma forma, Deus decide nos ensinar o quê? O que é útil. E nos guia pelo caminho que nós devemos andar. Então, se você não sabe o caminho que deve andar, tome a decisão de temer a Deus, ou seja, seguir a Deus e respeitar a Deus como teu Senhor e Salvador. Ele vai te guiar. Eu não tenho dúvida, não. João 8:28 diz: disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem... Ó, Jesus fala algo fantástico aqui. Ó. Jesus pega algo que aconteceu no passado, né, que foi quando o povo de Israel desobedeceu a Deus e as serpentes morderam, né, o povo, e o povo estava morrendo. Deus mandou Moisés pegar uma serpente de metal, colocar numa cruz, né, e mostrar para o povo. Né, quem olhasse para a cruz e cresce ia ser salvo. Né? Jesus usa isso mostrando que quando ele for levantado na cruz, aí nós vamos conhecer que ele é... Olha, meus irmãos, isso é fantástico. Olha a palavra que está escrita aqui. Eu sou. Jesus está dizendo, aí vocês vão conhecer que eu sou Yahvé. Aqui o original é Yahvé. Que eu sou Yahvé. Qual Yahvé? Aquele Yahvé que apareceu na sarça ardente para Moisés. Meu Deus. Alguns têm dúvida ainda que Jesus é Deus. Ele próprio se revela como Deus. Aqui ele não tem dúvida do que ele está falando. E que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Por quê? Porque o que Jesus fala, o que Jesus faz, Deus o Pai faz e Deus o Espírito Santo faz. É só um Deus. É 3 pessoas? São. Mas o Deus é um. O que Jesus faz, quem fez? O Pai e o Espírito Santo. O Pai fez, então o Filho e o Espírito Santo fez. O Espírito Santo fez, então o Pai e o Filho fizeram. Não há separação, é só um Deus. Porque Deus é uma palavra coletiva, um nome coletivo. João 14:6, Jesus fala aqui, ó, também, eu sou o caminho. Olha, não fala aqui, ensinará o caminho, ó. Que caminho é esse? O Jesus é o caminho. Aqui, ó. Ele ensinará o caminho. Se você tem o Senhor, vai ensinar o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele disse que é o caminho. Quem ensinará o quê? A verdade. Nós vimos lá que o Espírito Santo vai nos guiar à verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a vida? Quem é que garante a vida de tudo que existe no universo? Jesus. E ele ainda diz algo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque primeiro ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. Ele nos criou, quem criou todas as coisas. E também eles, por ser um dos membros da divindade, é o único que pode revelar Deus o Pai invisível.
E é o Espírito Santo, né? Que nós também não vemos. Por isso, sem ele, não há outro caminho. Não há caminho nenhum. E aqui mostra, né? Quem é Jesus, meus irmãos? Jesus é o Elohim que está na Bíblia, que é o quê? Criador de todas as coisas. Elohim. Quando fala lá em Deuteronômio, em Êxodo, quem é? Jesus. Ah, esse Jesus é o Pai também. E o Espírito Santo também, com certeza. Elohim. Elohim é a palavra coletiva. Jesus Cristo também é o El Shaddai, que é o quê? O Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Não tenha dúvida. Ele é o Criador de tudo. O Criador é o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é Yahvé, como eu mostrei para vocês, que é aquele que é traduzido em português por Eu Sou, significa Nosso Senhor. Jesus Cristo também é o Rael Hagadol, que é o chamado Grande Deus na Bíblia. Jesus, né, é o Yahvé Sabaoth, Senhor dos Exércitos. Então, de tudo isso, quando você lê na Bíblia quem é Jesus. Porque Jesus tem muitos nomes, é por isso que ele diz Eu Sou, porque eu sou maravilhoso, como conselheiro, seu Pai da eternidade, príncipe da paz, eu sou a justiça, eu sou o caminho, a verdade. Deus, Jesus, Deus não pode ser retratado por um nome. Alguns dizem assim, Deus é amor. Poxa, Deus é só isso? Não, meus irmãos, Deus não é só amor, não. Deus é justiça, Deus é a verdade, Deus é tudo que é revelado na Bíblia. É Deus. É misericórdia, é graça, Deus. Nós não podemos pegar e colocar Deus só na palavra amor. E alguns usam amor falso, né? Para dizer, agora os homens estão tendo união com homem e isso é amor. Nunca foi amor. Amor é o que Deus fez por nós, ao nos criar. Amor é o que Deus faz por nós. Mesmo sendo pecadores, a gente não morre instantaneamente. Isso é amor. Amor é o que Deus fez por nós, ou seja, dá vida por nós. Não desobedecer ao que Deus fala e dizer que ainda é amor. Nunca foi amor. Isso é o quê? É o que a Bíblia diz, é o quê? É abominação. E abominação é algo que Deus rejeita. É algo que Deus condena. Isso é abominação. E aqui diz mais, 1 Coríntios 12:3, ó. O que está escrito lá? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que está escrito lá no original? Curios. É a mesma cor que eu sou. Jesus Cristo é o quê? O Yahvé. Lá do Velho Testamento. Que alguns dizem justamente, na verdade, das Escrituras. Para a glória de Deus o Pai, né? Pai Pater. Filipenses 2:11. Portanto, não vos quero fazer compreender que ninguém falando, né? Pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, ou seja, curios, senão pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Nós possamos seguir em frente. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. O que é a Bíblia? É isso. A revelação de quem? De Jesus. Qual parte? Desde Gênesis até chegar no Apocalipse. E Deus deu para quê? Para mostrar a nós as coisas que brevemente devem acontecer. Novamente o que? O futuro. Então a gente fica dizendo que profecia não é importante. Quem foi que disse isso? Se o próprio Jesus disse que a profecia é importante. E ele revelar para nós o que? A profecia. Então diz aqui, bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia. Olha aqui o nome, profecia. Esteja atento, leia as profecias. E guarda as coisas que nelas estão escritas. Guarda o quê? Na mente, para quando estiver acontecendo, você poder saber o que você deve fazer. Porque o tempo está próximo. E aqui diz mais Apocalipse de 2, 6 e 7. Essas palavras são o quê? Tudo que Deus fala são fiel e verdadeiro. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Ó. Sejamos atentos. Quando Jesus ressuscita, muitos dos apóstolos, né, não tinham entendido ainda o que tinha acontecido. Jesus tinha falado para eles que ia morrer, né, que ia ressuscitar no terceiro dia. E Jesus fala para nós hoje da mesma forma, fala nas profecias, né? Que vai haver rumor de guerra, vai haver o que nações, está lá em Mateus 24, né? Pestes, fomes, né? Hoje pandemias, né? E essas pandemias vão acontecer outras. Satanás sabe que vai acontecer, mas ele está usando isso aí para o quê? Para nos escravizar.
tirar a nossa liberdade de escolha. Mas ele já sabia que isso ia acontecer, sabe? Está lá na Bíblia. Mas Deus diz, Jesus fala o seguinte, não, qual é o nosso problema? É o mesmo povo do passado, né, os apóstolos. Jesus fala, não é assim. Ó. Então, Jesus fala aqui, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus falou, ó, e diz, ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Está escrito. E começando por onde? Jesus começou por quem? Por Moisés. Quem é Moisés? É os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco. E por todos os profetas. Quem são? São os outros que existiam. Que ia até onde? Até Malaquias. Não existia ainda o Novo Testamento. E alguns dizem que Jesus aboliu, né? Aboliu, a gente não precisa mais ler o Velho Testamento. Jesus, depois da ressurreição, usou quais livros? Os que existiam, que ele chamou de Escrituras. E aqui é depois da ressurreição. O Novo Testamento é escrito depois. Sejamos atentos, viu, meus irmãos? Existem muitos enganos que são ensinados, né? E que a gente pensa às vezes, né, que é verdade. Né? Ah, aboliu o sábado, aboliu. Onde é que está escrito que Deus aboliu? Ah, não, lá aboliu o sábado, está lá em Colossenses. Ah, que sábado é esse? Tem que ler na Bíblia, né? Deus chamava, né? Sábados cerimoniais e sábados do quê? Dos 10 mandamentos. Onde é que está escrito que Deus aboliu o sábado dos 10 mandamentos? Não em canto nenhum. Ah, os sábados cerimoniais, Deus aboliu. Junto com as festas, né? Que havia sacrifício cordeiro. A Bíblia diz que isso aconteceu. Mas não diga que aconteceu uma coisa e a outra se Deus não disse. Tenhamos cuidado. Então, Deus quer que nós sejamos homens e mulheres sábios. O sábio de coração será chamado prudente. Ó. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Qual é o propósito que Deus nos revela as Escrituras? Para que a gente seja sábio de coração. Seja prudente. Para que a gente aumente o nosso ensino. Ensino é o quê? Conhecimento. O entendimento para aqueles que eu possuo é fonte de vida. A Bíblia diz, né, que Jesus falou que quando Jerusalém fosse cercada, Mateus 24, né? Jerusalém ia ser cercada. E que onde fosse cercada era para os cristãos saírem, né? Os cristãos eram o quê? Eles eram sábios e eram entendimento. Nenhum deles morreram. Porque quando aconteceu isso, esse sinal, eles saíram de Jerusalém. E não foram mortos. Mas diz aqui, mas a instrução do tolo é a sua estutícia. Ou seja, o tolo é o quê? Aquele que ouve o que Deus revela, não acredita, e ele é o quê? Um dia ele é pego. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Ó. Ouve o conselho e recebe a correção de Deus, para que no fim seja sábio. Então Deus corrige a todos nós. Eu sou corrigido todo tempo. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme a quem? Ao Senhor, e aparta-te de quê? Do mal. Então, a gente só vai apartar do mal, meus irmãos, se nós temer, ou seja, respeitar, ter consideração por Deus. E às vezes nossa natureza pecaminosa quer que a gente continue fazendo aquilo. A gente não vai se apartar do mal enquanto a gente não decidir temer, ou seja, respeitar e ter consideração por Deus. Por aquilo que ele fala. Quem guardar o mandamento, ó, diz aqui, não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio vai discernir o que? O tempo e o juízo. Então, o sábio, meus irmãos, é aquele que decide guardar os mandamentos. Ao único Deus, né, ó, sábio, Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. Então, Deus, a Bíblia, é o que? É sábio. Ele quer nos ensinar a ser o que? Sábios também. Nós perdemos isso. Daniel 12:10 diz assim, ó, no futuro, que na verdade é agora, próximo, né? Que é a vinda de Jesus, diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos. Quando é que a gente é purificado? Quando a gente confessa nossos pecados. Jesus nos purifica, não foi? A gente já leu isso aqui, ó. E embranquecidos e provados. Mas os ímpios vão proceder impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas o sábio, o que vai acontecer com o sábio? Vão entender. E nós estamos entendendo. Eu sei o que está acontecendo nessas pandemias aí. Isso aqui é um dos preparos para que venham leis restritivas à população e para que a população um dia esteja controlada, né, como governo, né, mundial. Tudo isso.
E é tão tal que alguns líderes do mundo já têm falado no governo mundial, que tem que criar uma nova ordem, uma nova organização, porque agora num lugar tem uma doença, né, como na China, que aí contamina todo mundo. Isso não pode acontecer. Tem que ter um governo, né, um sistema de governo global, né, que controla esse tipo de coisa. Pode ter certeza que esse é o caminho. É por isso que aqui a Bíblia diz, ó, Jeremias 9, 23, 24, não se glorie o sábio na sua sabedoria, né? Nem se glorie o forte na sua força. Mesmo a gente não sabe, a gente não pode ficar se exaltando, não. Nem porque Deus dos Deus força, que a gente também deve se exaltar. Nem porque a gente tem certas riquezas que também a gente deve se exaltar. Mas a gente tem que se gloriar o quê? A Bíblia diz, glorie-se nisto, em me entender. Entender o quê? A vontade de Deus. Em me conhecer, conhecer a Deus. A Deus o Pai, a Deus Jesus, Filho que enviou. E ele faz o quê? Beneficência e justiça sobre a terra. Então, nós temos que ficar felizes, né? E até se gloriar em conhecer a Deus. Se nós decidimos fazer isso, olha o que Jesus promete para nós, meus irmãos. Está lá em João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o quê? Outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse? O Espírito da verdade. É o Espírito Santo. E o que ele vai fazer? Ele vai habitar conosco e vai estar em nós, guiando a nossa mente. O Espírito de Deus guia o que é nossa mente. Ou seja, tudo que afeta a mente impede de Espírito Santo guiar a nós. Aí vem a droga, vem um monte de coisa, né? Por isso Satanás, né, trabalha, né, grandemente em coisas que tentam prejudicar a nossa mente. E aqui diz mais, aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que o Espírito Santo vem fazer para nós? Meu? É o que você quer? Fazer uma cura, fazer um milagre? Onde é que está escrito isso? Não. Diz que ele vos ensinará todas as coisas. Ele vem nos ensinar o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. O que Jesus nos disse? É o que está escrito nas Escrituras. E Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele diz, o que é a verdade? Está lá em João 17, 17. A tua palavra é a verdade. Então, o Espírito Santo vem nos ensinar e revelar o que está escrito, né? Para a gente entender as Escrituras. E quando ele vier, diz que aqui, ó, João 15, 26, aquele Espírito da verdade procede do Pai, vai testificar, ou seja, vai dar testemunho de quem? De Jesus. Para quem? Para nós. Então esse é o propósito de Deus, é nos ensinar a verdade. Então, ó, por que isso é importantíssimo? Porque para o caráter, ou seja, a nossa natureza, não há transformação sem nós sem ter conhecimento. Ó. O conhecimento de Deus, segundo a revelação dada em Cristo, na Bíblia, eis que devem ter todos quantos se salvam. Está lá a Ciência do Bom Viver, da irmã White, né? Página 186. É o conhecimento que opera a transformação no caráter. Assim. Ao contemplar, nós somos transformados. E como é que a gente contempla? Obtendo conhecimento. E esse conhecimento transforma a nossa forma de ver as coisas e nosso caráter vai sendo mudado. Recebido esse conhecimento, vai recriar a alma à imagem de Deus. Então é isso que Deus faz. Lendo a Bíblia, decidindo obedecer a Deus, nós somos o quê? Sendo transformados. A gente vai adquirindo conhecimento. Como eu falei para você. Quando eu descobri sobre o porco, eu larguei o porco. Ou seja, eu fui sendo transformado. Hoje eu não envolvo mais com isso. E Deus vai me ensinando cada vez mais coisas e eu vou o quê? Aprendendo coisas novas e seguindo e vendo coisas erradas e vamos deixando para trás. Comunicará a todo ser um poder espiritual que é divino. Ou seja, quando a gente decide, o Espírito Santo dá o quê? Um poder divino para nos guiar. Aqui diz mais, ó. Review Herald, né? Muito interessante essa passagem. O homem foi o ato que coroou a criação de Deus, feito à imagem de Deus e destinado a ser uma réplica. O que é réplica? Uma cópia exata. Isso é réplica. O homem é muito caro a Deus, pois foi formado segundo a sua imagem. Este fato deve impressionar-nos com a importância de ensinar, por preceito e exemplo, o pecado de macular, por condescendência com apetite, ou seja, aquele que destrói o corpo, a Bíblia diz que vai ser destruído.
Então você conscientemente está destruindo a si próprio, você está sendo contra o que Deus planejou para a sua vida. Deus não planejou a gente destruir a si mesmo, não. Deus planejou a vida para a gente ter o quê? Vida eterna. Então, quando você decide destruir a si próprio, né? A Bíblia diz o quê? Que é condescendência, com apetite ou qualquer pecado. O corpo é destinado a representar aqui a Deus no mundo. Então, o que a gente come representa Deus? Sim. O que a gente bebe representa Deus? Sim. Com quem a gente casa representa. O que a gente veste representa. Tudo representa Deus. Ou vai ser contrário a Deus. O tema hoje vai demorar um pouquinho mais, ó. Tá cerca de 1 hora. E a gente ainda tem algo a falar. É porque esse tema é bem complexo. Eu espero que vocês continuem mais alguns minutos, né, conosco aqui, para que a gente possa concluir o assunto. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, né? Que o Espírito penetra, o Espírito de Deus, o que é que ele faz? Penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele penetra sobre todas as coisas. É o Espírito Santo que conhece o que, de fato, né, estabelece a onipresença de Deus. Ele conhece tudo, sabe tudo o que está acontecendo, o Espírito Santo. Então não pode ser um anjo. Não tem condição de ser um anjo. Um ser criado não tem esse poder. Alguns pensam que a Espírito Santo é anjo. Não há essa variável, não é possível. Aqui diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Porque parecem loucura e não pode entendê-la porque ela só se discerne o que espiritualmente. Então, para você entender a Bíblia, você tem que tomar primeiro a decisão de aceitar a Deus como seu Senhor e Salvador. Aí o Espírito Santo vem te guiar. Aí diz aqui, o Espírito Santo nos guia como? Da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem o que devemos pedir. Mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que ele faz? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje você deve estar passando por problemas, dificuldades, não importa. Alguma coisa está acontecendo que Satanás não dá descanso para nós. Mas no meio de tudo isso, o plano de Deus é que um dia você conheça ele. E que você toma a decisão de aceitá-lo. E aí tenha certeza que quando você fizer isso, o Espírito Santo vai se manifestar. Ele vai te guiar em toda a verdade. Aqui diz, ó, desejar todas as nações, né? 22, né? Da Moate novamente fala algum detalhe. Satanás rejubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. A imagem aqui é o quê? Caráter. Natureza. Nós perdemos a natureza semelhante a Deus. Hoje nós temos natureza o quê? Pecaminosa. A tendência é nós a fazer o errado e o mal. Mas então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem do seu Criador. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Então você está tentando, não vai conseguir. Mas na hora que você decidir aceitar Jesus, vai mudar a sua vida. Veio para nos erguer do pó e reformar o caráter manchado. Então não importa onde que você chegou, não. Que todo mundo chega nas profundidades do mal. Mas se você quiser sair dessa profundidade, é só clamar a Jesus. Mesmo você estando num lugar onde o demônio está sendo adorado, se você orar no seu pensamento, Senhor, me salve, me liberta, não tenha dúvida, Jesus vai fazer isso por você. Segundo o seu modelo de divino caráter, ele vai nos transformar o que é a sua própria glória. A função do Espírito Santo é reger, meus irmãos, todos os nossos exercícios espirituais. O que eu estou falando para vocês aqui, eu orei. Por que eu oro? A gente sempre tem que orar para que o Espírito Santo esteja guiando a nossa mente. Né? O Pai nos deu seu Filho para que, por meio do Filho, o Espírito Santo pudesse vir até nós e conduzir-nos ao Pai. Então nós perdemos o Pai. E agora Deus usa o quê? Jesus vem, morre por nós para nos dar o Espírito Santo, para o Espírito Santo fazer o quê? De novo a gente voltar o quê? Ter comunhão com o Pai. Louvado seja nosso Deus. Por meio desse meio divino temos o Espírito de intercessão, pelo qual agora a gente pode orar a Deus diretamente, meus irmãos. Não precisa mais de ninguém, né? Ninguém fazendo intermediação. Nós podemos orar diretamente a Deus. Por que eu falo para vocês? Porque a besta é um poder, né? É um poder que se diz religioso, que se diz cristão.
E Deus diz que ele é o quê? Na verdade é uma besta. Por que é uma besta? Porque é um animal que está sendo controlado e guiado por quem? Por Satanás. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13, né? Que o dragão, que é Satanás, deu o seu trono, seu poder e autoridade. Então, e quem é essa besta? Está totalmente relacionado com o que eu falei antes, né? Com o filho de Apolo. A besta está ligada diretamente, né? Ao Deus Sol e a Apolo. E aqui diz, ó. O dragão e via a besta que era semelhante a um leopardo e seus pés como de urso. Está lá onde Daniel 7. Sua boca era como de leão. E o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. Ó. Quem é que está conduzindo a besta? Quem está conduzindo esse sistema de adoração ao sol, que é o principal sistema de adoração em várias religiões, é a adoração ao sol. É Satanás. E diz que Satanás vai impor um sinal. Um sinal o quê? Sinal significa o quê? A marca de obediência. Tem uma marca de obediência besta que vai nos ser apresentado com insistência. Os que passo a passo têm se rendido às exigências mundanas e se conformado aos mundanos costumes, todos esses mundanos costumes e exigências mundanas, Satanás está por detrás. Não vão achar difícil submeter os poderes existentes. Tem pessoas ainda apoiando, né, as leis, né, e os decretos que criaram, né, proibindo você o direito de vir, proibindo o direito de escolha, né, proibindo até se você vacina ou não vacina, você é obrigado agora a vacinar. Ou seja, tirando o seu direito fundamental que Deus te deu, né, que é de escolher. Alguns estão achando que é normal, que é bom. Então, não vai ser difícil para esse tipo de pessoas, né, se submeter, né, aos poderes, né, e se sujeitarem em vez de se sujeitar à zombaria, não querer vocês participar de zombaria, né, ou insulto ou ameaça de prisão e morte. Então, a maioria dessas pessoas é difícil para elas suportar, né, zombaria, insulto, ameaça de prisão e morte. Então, é mais fácil obedecer ao Estado. E nesse tempo aqui, diz que o ouro será separado da escória na igreja. E eu vou dizer para vocês também, no mundo. Quando vir a prova, muitos no mundo vão ver que a verdade está na Bíblia e vão se juntar ao povo de Deus. Vão ver que as coisas estão sendo feitas erradas. Estão tirando e tolhendo a liberdade das pessoas. E aqui diz mais, ó, mensagem escolhida diz, a grande questão que está tão próxima, que questão é essa? Se preparem, a próxima mesmo. Que é o cumprimento da lei dominical. Isso está escrito onde? É só você ler Laudato Si. O Papa Francisco fala lá que a Terra, né, está sofrendo, né? E em função do sofrimento da Terra, tem que voltar a guardar um dia. E que dia é esse que ele coloca? Está lá escrito, é o domingo. Que é dia domingo? Domingo significa dia do sol. Por isso que eu falei para vocês que a adoração ao sol está relacionado com o poder da besta. É o que a Bíblia diz. É só ler. Então, vai ter um decreto dominical, ou seja, obrigando as pessoas a se posicionar, né? E aceitar um sinal de quê? De obediência, né? Ao poder do Estado. Porque se é decreto, né? É um poder do Estado que vai fazer isso. Mas o que ele vai fazer? Esse decreto vai eliminar aqueles que Deus não designou. Onde? Na igreja e fora da igreja. Porque os que estão na igreja e não quiser seguir Jesus vão largar a fé. E os que estão no mundo, vendo, quando vão lembrar da Bíblia, vão lembrar do que eu falei para você aqui, assistiu esse vídeo aqui, Deus fez você assistir esse vídeo, você vai lembrar, né? E você vai ver, me falaram, então é a verdade, aquilo ali era a verdade mesmo. Então eu vou me posicionar do lado de Jesus. E aí Deus vai ter só um grupo, não vai ter mais uma igreja, denominação. Vai existir o povo que segue a Deus e o povo que não segue a Deus. E Deus vai ter um ministério puro, leal, santificado. E aí Deus vai mandar o quê? O Espírito Santo em poder, para que a gente possa suportar as provas. O que vai ter o quê? Prisão, vai ter morte, vai ter ameaça, vai ter tudo. Perseguição, vai ter tudo. Então, aí vem a pergunta que eu faço para vocês. Qual a imagem ou caráter que você quer formar? Da besta ou de Deus? Deus e Yahvé. A escolha é sua. Você está
pelas escolhas que você está fazendo, você está formando um caráter. Nós podemos dizer aqui que as pessoas escolhem, né, às vezes, como no passado, adorar, né, animais, ó, como os deuses aqui do passado, né, vários animais no Egito, eles adoravam os animais, adoravam o sol, a lua, as estrelas, né, existiam vários seres, né, e as outras pessoas também continuam fazendo isso hoje. Você vê que tem atores famosos, cantores famosos, né, fazendo festa, participando, né, de grandes eventos, né, como o Comembol, com símbolos, né, de adoração ao sol. Né? Adoração a determinados, né, deuses do passado. E a gente pensa que isso não existe hoje. Existe do mesmo jeito que existia no passado. Aí nós vemos aqui, ó, Osíris, que era o deus da vida após a morte, né? Isis, deus da maternidade, né? Da mágica, da fertilidade. E aí tem um equivalente a Osíris, quem é o próprio Zeus, né? No greco-romano, né? Tem Amun, tem o Ra, ó, o deus Sol que eu falei aqui, ó, que na verdade é a manifestação do Horus também, né? Então, e Anubis, né? Era só nomes de deuses, mas que tem todo um símbolo de religiões que ainda hoje existem e que as pessoas seguem. Né? As pessoas, né, faz festa, né, de carnaval e tem o boi, né, caprichoso e garantido, né? O boi caprichoso e garantido é um símbolo de um deus, o boi Apis, né, que tinha no Egito. E esse boi existe também em vários outros sistemas religiosos. Então, de alguma forma, você está escolhendo adorar ou o Deus do céu, o Criador de todas as coisas, ou você vai estar escolhendo adorar os outros deuses. E aí eles vão estar, né, espalhados. Que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 16, 13, 14, diz assim, ó. E da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o poder, que é um cristão apóstata, né? E da boca do profeta, né, que são outro poder cristão apóstata, né? Vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. E quem são esses espíritos que estão guiando, né, as religiões? Porque aqui representa as religiões, ó. Religiões que envolvem o quê? O espiritualismo, né? As religiões que envolvem o protestantismo, né? E o papado, né? E o catolicismo, né? Também estão aqui representados. Quem que está guiando esses grupos aqui? São os espíritos de demônios. Ah, quer dizer que o espírito de demônio que está guiando, mas está guiando todo mundo? Não, porque minha mãe é católica. Eu não vou dizer que está guiando minha mãe, não. Mas minha mãe crê em pessoas, né, padres, bispos, que podem estar sendo guiados por o quê? Pelo espírito de demônios. E as doutrinas que eles ensinam não são da Bíblia. É só ir a comparar com a Bíblia. Então, isso não quer dizer que as pessoas que estão na Igreja Católica, que estão no protestantismo, que estão em algumas religiões espíritas vão se perder. Não. Deus vai dar oportunidade para todos conhecer a verdade e tomar sua decisão. Mas uma vez que você conhece a verdade, você vai ter que tomar sua decisão. Você não vai poder continuar lá participando daquele sistema falso de adoração. E esses espíritos de demônio fazem o quê? Prodígios, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para congregar as pessoas para a batalha, né? Essa batalha contra Deus. E diz mais aqui, ó, Apocalipse 17 completa. Quem são esses poderes? Eles são 10 chifres, que são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis. Ó. Isso aqui é o governo mundial. Com a besta durante 1 hora. Quem é a besta? Ó, é o papado. O papado, algum papa, vai receber um poder mundial e vai criar um sistema de governo, provavelmente através da ONU, que 10 reis ou 10 supernações, né, ou 10 superestados, né, comunidades, né, como já disse a comunidade europeia, como já disse, né, a NAFTA, né, ele vai criar um sistema desse e diz que todos têm um só pensamento, oferecer aqui ao papado o poder e a autoridade que possui. E isso vai acontecer, né? Prepare que pode ser na nossa geração. E diz mais, o que eles vão fazer? Via besta os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado montado no cavalo e seu exército. Lutar contra Jesus. Aí aqui a irmã Ati, né, explica em detalhes aqui, ó, algo que o Rafael estava na Bíblia. O pretenso mundo protestante, ó, formará uma confederação com o homem do pecado. Quem é o homem do pecado é o papado. E a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Em 2015, 95% de todos os grupos protestantes fizeram uma reunião de acordo com Francisco.
Isso em 2015. Nós já estamos em 2020. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a formar a imagem de Deus Yahvé. E a Bíblia diz aqui, ó, quem decidir formar a imagem de Deus Yahvé, diz aqui, eu vi outro anjo subir de onde? Do sol nascente. Tinha um selo do Deus vivo, vai ser selado. Quem decidir seguir a Jesus. E clamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, ó. Já tem tanto dano na terra, mas não aconteceu tudo de ruim ainda não. Nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado, ó, nas suas testas, ou seja, do povo de Deus vai ser selado na testa, que é o quê? Na mente. Deus quer nos guiar. A Bíblia faz o quê? Nos tomar decisão na mente e a testa. O servo do nosso Deus. Eu oro para que você faça a sua escolha e aceite ser selado na testa. Mas ser selado significa ser um servo de Jesus, que obedece à vontade de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Desejo a todos já um feliz sábado.